Amém. Glória a Deus. Como nós estamos felizes e alegres de podermos louvar e adorarmos ao nosso Deus. Essa noite é uma noite especial, é uma noite de celebração, e Deus não podia deixar ou passar esta noite em branco. Por isso, há muito tempo, Ele agendou, Ele marcou esse encontro com você, para falar com você através da sua palavra. Queremos chamar aqui o reverendo Mardônio, presidente da Comex, do nosso presbitério leste do Ceará, que vai trazer a palavra dessa noite. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Te agradecemos porque a tua presença nós podemos sentir no meio de nós, Senhor. Te louvamos porque mesmo com as nossas imperfeições, o Senhor tem escolhido a nós. Nessa noite, ó Pai, nós te pedimos que tu use mais uma vez o teu servo, o teu filho, pastor Mardônio, Pai. Use o teu servo poderosamente, Senhor. Que a tua palavra possa fluir através dele e venha de encontro ao nosso coração, Senhor. Te pedimos que através do teu Santo Espírito nós possamos ser iluminados e compreendermos e enraizarmos, Senhor, esta palavra no nosso coração, para que ela cresça e frutifique, Senhor. Abençoa a vida do teu servo, abençoa a sua família e o seu ministério. E é em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Quero saudar os irmãos, as irmãs, na graça, na paz do Senhor Jesus. Amém. Quero saudar com um abraço os irmãos da congregação do Meireles. Levante a mão aí para a gente saber. Isso, amém. Receba nosso abraço. Os irmãos lá da congregação do Praia de Iracema. Amém. Glória a Deus. Amém. Abençoa, Jesus, teu servo. Amém. Japão, né? É Japão, né? Amém. Os irmãos da IPI Vitória, levante seu braço. Amém. Deus abençoe vocês. IPI Pacajus. Amém, amém. Primeira igreja. Amém, amém, amém. IPI Aerolândia. Amém. Ouviu, irmã? A gente ouviu, viu? IPI Messejana. Amém. Ô povo lá dentro, é. IPI Aquiraz. IPI Aquiraz. Aquiraz. Vamos nos reunir tudinho amanhã, vamos para Aquiraz. A gente chegar lá e perguntar, a gente não sentiu falta de vocês, né? Tem algum irmão da nossa congregação lá distante do Cipó? Tem? Travessia, lugar distante, né? Esses lugares distantes é complicado chegar aqui, né? Esqueci alguma igreja? Aí tem a congregação do Pirambu, né? Os irmãos da congregação do Pirambu, amém. Vamos fazer zoada, Pirambu. Os irmãos da congregação da Barra. A Rosângela é da Barra também, é da Barra, amém, amém. É da Praia de Iracema, já falei, né? Agora os irmãos da congregação, quase já uma igreja, né? Iparana. Amém, amém. Tá só no U, né? Depois daqui uns anos vocês estão gritando também, viu? No começo começa assim, né? Foi todo mundo? Amém. Uma salva de palmas para vocês então. Deus abençoe a vida de vocês. Que bom ter todos vocês aqui. Coloquemos em oração os nossos irmãos e irmãs das nossas igrejas e também nossos irmãos lá da nossa IPI Aquiraz, né? Com certeza teve algum problema deles não estar aqui essa noite, tá bom? Abra sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Capítulo 2, Atos dos Apóstolos, verso 42. Amém? Está aí na projeção, só um versículo, você já sabe, é decorado esse versículo, não é? E diz assim a palavra: e perseveraram
na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olhando aqui para a projeção, vamos ler juntos, todos nós, nossa voz, e vamos lá. E perseveravam Amém. Guarde isso no seu coração, nós vamos precisar desse versículo. Essa noite, querido, é uma noite de celebração que está acontecendo em todo o país, onde há uma igreja, IPI, presbiteriana, independente do Brasil, está havendo esse momento de celebração. E como esse momento de celebração da nossa igreja, da nossa denominação, eu quero falar de algo bem simples, mas muito fundamental para os tempos que nós estamos vivendo. Por isso, eu quero pedir assim a sua atenção para você caminhar comigo, e quero pedir também que à medida que nós estejamos falando aqui, você vá refletindo no seu coração. Eu quero falar sobre amar a sua igreja, amar a nossa igreja. Em 2007, o time de futebol, o Corinthians, teve seu pior desempenho e ele foi rebaixado à Série B. A torcida, em um jogo seguinte, encheu seu estádio e cantou e chorou, dizendo: Corinthians, eu te amo, nada muda o meu amor. Quem viveu essa época sabe que aconteceu isso, e chamou a atenção da imprensa, porque o estádio do Corinthians lotado, com as pessoas cantando e chorando isso: Corinthians, eu te amo, nada muda meu amor. A lição que deixaram, que não era a Série B, ou outros times melhores, que mudaria o amor deles pelo seu time. Não era sobre futebol, era sobre o seu time. E eles cantaram o amor pelo o seu time. Quando olhamos para a nossa igreja, nossa denominação, nós vemos a necessidade de pessoas, de membros, que a amem independente dos novos modelos de igreja, ou modelos eclesiásticos que possam surgir. Vivemos um tempo que a nossa igreja, ou que as igrejas por aí, precisam de pessoas que a amem. E a nossa igreja precisa de homens, mulheres, jovens, crianças, oficiais, de pessoas que a amem, independente do que tudo o que possa acontecer ou das novidades que possam aparecer, e elas aparecem todos os dias por aí. E eu digo para vocês que são encantadoras, e não estou aqui questionando se os novos modelos são ruins ou são bons. Não estou aqui dizendo que o Flamengo é ruim. Eu estou dizendo que a torcida do Corinthians foi dizer que o amava. Eu não estou dizendo aqui que as outras igrejas são ruins. Eu estou dizendo aqui que a gente precisa amar a nossa igreja, a nossa denominação. O protestantismo chegou ao Brasil no dia 7 de março de 1557, ali no Rio de Janeiro. E no dia 10 de março daquele ano, foi feito o primeiro culto no Brasil por meio dos calvinistas franceses. No dia 12 de agosto de 1859, chega ao Brasil o missionário presbiteriano Asbel Green Simon, trazendo para o solo brasileiro a doutrina presbiteriana a partir daquele ano. E no dia 31 de julho de 1903, nasce a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, fundada pelo reverendo Eduardo Carlos Pereira,
junto com outros pastores e um grupo de presbíteros, ali na cidade de São Paulo. Até aqui, a liturgia, o ensino e o culto calvinista, presbiteriano era preservado. Uma igreja cristocêntrica, missionária, diaconal. Essa era o nosso modo presbiteriano de ser, nosso modo presbiteriano independente de ser. O ensino, o estudo da palavra, fazer missão, evangelizar, servir, diaconia. Mas aí, nesse tempo, querido, a nossa igreja, que nasceu pequenina, que em determinados momentos foi chamada de Igrejinha dos Milagres, ela era cheia de membros apaixonados pela igreja, membros que não eram só membros, eram também missionários, evangelistas, membros que lotavam as escolas bíblicas dominicais, que lotavam os cultos semanais, membros que lotavam os cultos dominicais. Naquele tempo, muitos dos cultos eram pela manhã, na última hora da manhã, e mesmo assim, eles lotavam a sua igreja. Membros que contribuíam com seus dízimos e suas ofertas de forma generosa. Um dia, e você vai ter essa oportunidade em nome de Jesus, que você for à cidade de São Paulo, você dê um passeio pela catedral, a primeira igreja presbiteriana de São Paulo, chamada Catedral Evangélica. Você vê aquele prédio imponente, que não tem verba pública, é verba dos membros. Por isso, é chamado de catedral, porque ele tem uma forma realmente de uma catedral, um edifício imponente, que foi construído com a generosidade dos seus membros, das pessoas que frequentavam aquele lugar. E quando eu falo isso, eu não estou falando, quando eu falo que as pessoas lotavam os cultos, as escolas bíblicas dominicais, eu não quero nem citar aqui as longas distâncias que as pessoas andavam para chegar às igrejas. E muitas vezes elas iam para os cultos noturnos às escuras, a pé. Quem sabe alguém levando um lampião, uma lamparina à frente para iluminar o caminho, porque não existia celular naquela época e nem lanterna. Era o lampião. E as pessoas vinham de longe, a pé, a cavalo, atravessavam riachos, lama, matagal, veredas, para chegar ao culto, para adorar a Deus e prestar ali a sua gratidão ao nosso Deus. Membros que amavam a Jesus, mas que amavam sobretudo também a sua igreja, os eventos da sua igreja, tudo o que a sua igreja fazia. Crianças, adolescentes, juvenis, jovens, adultos, idosos, enchiam as escolas bíblicas da nossa igreja. E a nossa igreja, nesses primeiros anos, ela teve um avanço imenso, cresceu pelo interior do estado de São Paulo, sítios, membros que eram donos de sítio, faziam suas igrejinhas nos sítios para cultuar a Deus, e as pessoas iam e celebravam a Deus de forma apaixonada. Mas caminhando um pouco na história, em 1910, surge o movimento pentecostal com as Assembleias de Deus em Belém do Pará. Surge ali uma nova liturgia e um novo modo de cultuar a Deus, que anos depois levou muitos evangélicos presbiterianos a flertar com esse movimento, o que levou muito das nossas igrejas à divisão. Nos anos 50 e 60 do século passado surge o movimento pentecostal mais agressivo,
chamado de o novo pentecostal, o neopentecostalismo, outra proposta doutrinária e litúrgica, que atraía muita gente e, por sua vez, dividia igrejas, e a partir daí foi surgindo uma gama de denominações pelo Brasil. Mas a partir dos anos 90, começa a se popularizar no Brasil o movimento Igreja em Células. Primeiro veio o G12, depois veio a Igreja em Células, e aí foi surgindo as chamadas comunidades evangélicas, também com uma nova proposta litúrgica e doutrinária. O Brasil se tornou um ambiente fértil para o surgimento de novos movimentos evangélicos, de novas igrejas, quase todas fluindo do movimento neopentecostal. Mas é a partir do surgimento da igreja australiana chamada Hillsong, que exportou seu modelo litúrgico e teológico, onde o culto se tornou uma mistura de show gospel com pregação, que o movimento das comunidades foi reproduzindo esse modelo, que ele cresceu fortemente no Brasil, atraindo multidão de crentes de todas as outras denominações, de modo que a gente pode observar que eles trouxeram um apelo muito simples para a geração do nosso tempo. Eles trouxeram o emocionalismo causado pelas músicas, que a Hillsong sabe trabalhar muito bem, e também com as frases de efeito nas pregações, onde o que importa é o que você sente ali. O que vive depois depende de você. Não há interferência doutrinária da igreja na vida daquelas pessoas, a não ser que elas mesmas queiram. E isso ficou bem claro recentemente. Das pessoas, parte desse movimento, ele disse num podcast na internet que o que as pessoas faziam fora da igreja não era problema dele. A questão é que as pessoas viessem à igreja e ouvissem a palavra e cantassem, mas o que elas fizessem depois era cada uma própria deveria fazer o seu juízo, o seu próprio juízo. Obviamente que esse apelo é um apelo muito agradável para a caminhada do nosso tempo, mesmo porque o visual, o emocional, a facilidade de viver como quer, o não ter a obrigação de estar, de se tornar um membro efetivo, e muitas vezes até de cumprir determinadas obrigações, não é tão evidente assim. Há um grupo seleto, é verdade, que está mais próximo, que cumpre essas obrigações, mas outros não. Então tudo isso tem se tornado um ingrediente perfeito para atrair e gerar um grupo de pessoas para viver um cristianismo sem compromisso, um cristianismo sem cruz. Eu digo uma coisa para você, querido: não existe cristianismo sem cruz. Não existe cristianismo sem cruz. A facilidade hoje em dia que se oferece nada tem a ver com o cristianismo de Jesus, apesar de falar de Jesus, porque o cristianismo de Jesus tem cruz. Tome cada um a sua cruz e siga-me. A proposta não é um sucesso estorteante na vida. A proposta não é uma felicidade que não seja, muitas vezes pega por momentos difíceis. Essa não é a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é simples: no mundo tereis tribulações. Tende bom ânimo, disse Jesus, eu venci o mundo. E essa proposta moderna tem atraído muitos que estão ali
que estão por aí. E pasmem, essa proposta tem atraído muitos das nossas igrejas, tem atraído muitos presbiterianos independentes que têm abandonado as suas igrejas até centenárias, sua liderança, para seguir esses novos modelos, porque eles são muito atraentes, muito convidativo, por ser um evangelho que não traz as marcas da cruz. E aqui, querido, eu não quero dizer que essas igrejas não seja boa ou que não tenha feito muitas coisas boas por aí. Tem muitas coisas, e digo até que nós mesmos temos muitas coisas a aprender com eles, mesmo porque eu estive observando as raízes de algumas pessoas desses movimentos. Elas vêm do movimento presbiteriano, vêm do movimento protestante reformado, elas não vêm muito dos movimentos neopentecostal, como a gente pode pensar. Então, querido, olhando para tudo isso, eu só quero dizer uma coisa muito simples, que é tempo de a gente amar a nossa igreja, que é tempo da gente se voltar. Quanto é questão de questionar se eles lá estão certo ou errado, isso não é questão nossa. A questão é que nós precisamos fortalecer o nosso time. Não importa se ele esteja na Série A ou na Série B, nós precisamos amar a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E aqui, querido, eu volto o meu olhar para a nossa denominação, a IPI do Brasil. E eu quero dizer uma coisa muito simples para nós: não basta só nós irmos à igreja, não basta fazer alguma coisa por nossas igrejas, não basta nós gostarmos das pregações das nossas igrejas, que nossos pastores pregam, não basta uma vez por outra você dar oferta ou entregar o seu dízimo. Precisamos amar nossa igreja. Não basta você ir à igreja, não basta você entregar o seu dízimo. Precisamos amar nossa igreja, precisamos amar a nossa denominação, precisamos amar nossos pastores. Você precisa amar o pastor da sua igreja, você precisa tratar o pastor da sua igreja com respeito, com dignidade, com honra. Precisamos tratar os nossos pastores com respeito, com honra, com amor. Precisamos amar nossos oficiais, nossos presbíteros, presbíteras, diáconos e diaconisa. Precisamos honrá-los, respeitá-los, amá-los. Precisamos tratá-los com honra. Precisamos amar nossos irmãos que caminham conosco. Não importa se seja rico, se seja pobre, se é alienado, se não é. Não importa se é de direita, se é de esquerda, se é de centro. Não importa, nós precisamos amar o irmão que senta nosso lado na igreja. Precisamos amar nossos irmãos que caminham conosco, que confessam a mesma fé, que faz parte da mesma denominação. Nós precisamos amar uns aos outros, porque se nós não amarmos aqueles que estão conosco dentro da nossa igreja, como nós temos condição de amarmos os nossos irmãos de outras denominações? Como nós temos condição de amar o homossexual, a prostituta, aquele que pede, aquele que está na rua, o empresário, o bilionário? Como nós vamos ter condição de amar essas pessoas se não amamos aquele que está do nosso lado, que a gente vê todo dia? Precisamos amar nossos irmãos que caminham conosco e acabar com as diferenças, com as indiferenças, acabar com as picuinhas. Precisamos entender que somos um povo, uma nação santa, que temos um sacerdócio real. Precisamos amar nossos templos. Precisamos amar, se você é daqui, precisa amar esse lugar.
Não importa como seja a sua igreja, se seja um templo bonito, se seja uma cabana, se seja no meio da rua, você precisa amar a sua igreja, o templo da sua igreja, o lugar onde você se encontra. Precisamos amar a nossa comunhão, o nosso modo de ser. Precisamos amar a nossa maneira de ser. Certa vez eu estava com um grupo de pessoas de uma determinada denominação, outra denominação, e a gente, não sei se, eu acho que sim, nós temos esse costume de abraçar, dar a mão. Acho que dar a mão para nós é pouco, né? A gente quer logo abraçar e beijar. E aí eu fui dando a mão e querendo abraçar, e aí o irmão disse: não, aqui a gente cumprimenta só pegando na mão, ninguém abraça ninguém, porque tem aquele respeito, porque senhora é senhora, senhor é senhor. Aí eu pensei comigo: nossa, como vocês têm tanta mal intenção. Nós precisamos amar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver em comunhão. Nós não precisamos copiar modelos dos outros, nós não podemos inventar modelos novos para poder nós contagiarmos, atrairmos pessoas. Não precisamos. Precisamos só amar. Precisamos amar os nossos louvores, os cânticos que nós cantamos. Precisamos cantá-los com alegria. Precisamos amar nossos irmãos instrumentistas que tocam, que ensaiam. Nós precisamos honrá-los. Um dia aconteceu uma coisa bonita que eu acho que todos precisam fazer, mas de coração. Um dia eu acho que eram os adolescentes da igreja, estavam ensaiando para um evento lá à tarde. Uma irmã da igreja preparou um lanche e levou para eles. Ninguém pediu, ninguém colocou no WhatsApp da igreja: quem puder levar o lanche para os nossos adolescentes e jovens, leve. Não, apenas ela soube que estava lá ensaiando a tarde toda e ela levou. Sabe o que é isso, querido? É a gente aprender a amar os nossos instrumentistas, os nossos cantores das nossas igrejas. Precisamos honrá-los, valorizá-los. Precisamos amar quem somos nós, se é que nós sabemos quem somos nós. Precisamos amar quem somos nós, e nós somos presbiterianos, independentes, e nós precisamos amar isso que nós somos. E precisamos, querido, de verdade, deixar de flertar com as novidades evangélicas que surgem todo dia. Que o grande problema é que a gente deixa de amar o que o Senhor nos deu e começamos a flertar com tudo que está à nossa volta. E a gente acha que a chave do sucesso, a chave do crescimento é copiar o que os outros estão fazendo. Mas a chave do crescimento para a igreja é Jesus. É Ele que dá o crescimento. É Ele que multiplica. Ele é a razão do nosso sucesso. Então não precisamos flertar com nada e nem com ninguém. Precisamos amar o que nós temos e o que nós somos. Olha, querido, muitos podem falar dos seus lamentos e reclamar de tudo. Temos sim muita gente nas nossas igrejas que reclama de tudo, lamenta de tudo, até ir embora em busca de algo novo que mas antes disso se torna alguém que lamenta muito, que reclama de tudo. E eu digo uma coisa para você: sim, temos defeito, temos até alguns erros graves, e digo mais, nós precisamos sim melhorar muito. Mas repito aqui as palavras do teólogo alemão da resistência, do Dietrich Bonhoeffer, não sei falar alemão: quem ama mais a igreja ideal do que a igreja real, nunca terá a primeira,
e destruirá a segunda. Quem ama mais a igreja ideal do que a igreja real, nunca terá a primeira, nunca terá a ideal, e destruirá a segunda, a real. Precisamos amar a nossa igreja. Então, irmão, como a torcida do Corinthians pelo seu time, precisamos perguntar para nós: como podemos amar a nossa igreja? Como podemos amar a nossa igreja? Como podemos amar a nossa denominação? Como podemos amar os nossos oficiais, pastores, presbíteros, diáconos, diaconisa, presbítera, missionários, missionárias? Como podemos amar? É hora de nós olharmos para dentro de nós mesmos e perceber quem nós somos. Se você não ama a sua casa, então nunca você terá uma família feliz e nunca vai construir uma família feliz. Você vai começar a ter uma família feliz quando você começar a amar a sua casa, os que estão dentro da sua casa, a sua história, o seu começo, a história dos seus bisavós, dos seus avós, dos seus pais. Então, se você vai se projetar para ser feliz e para construir uma família feliz. Mas, respondendo esse questionamento, como podemos amar a nossa igreja, nossa denominação, nossos oficiais, nossos membros? Voltemos ao texto bíblico então agora. Primeiro, lá no verso 42, de Atos 2:42, ele diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Para amar a nossa igreja, primeiro, continue firme na doutrina bíblica. O que faz a gente amar a nossa igreja é a Bíblia, é entendendo a palavra de Deus, é vindo à escola bíblica dominical para estudar a Bíblia, é vindo aos cultos de estudo para entender a Bíblia. Sem doutrina, sem Bíblia, somos levados por qualquer vento de doutrina. Sabe por que muitos vão embora? Porque não tem Bíblia, porque não conhece. E quando a gente não tem Bíblia, qualquer vento de doutrina arrasta, leva a gente, porque a gente vai no sabor das emoções, do que vê, e nem tudo que parece é, e muitas vezes somos enganados. Em segundo lugar, permanecer na comunhão. Ele diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Permanecer na comunhão. E eu digo uma coisa para você, querido: sem estar presente, sem cultuar juntos, sem vir à igreja, sem abraçar, sem caminhar junto, como podemos amar? Como podemos ter apego? Se você não vai ao culto dominical, se você não vai a uma escola bíblica, se você não vai a um culto semanal, se você não vai a uma reunião de jovens, de adolescente, de criança, se você não frequenta um pequeno grupo, não vai para nada. Você aparece uma vez por outra para batizar o filho, casar a filha, para tomar ceia apenas. Como você pode amar esse lugar? Como você pode amar essa igreja? Como você pode amar esses louvores? Como você pode amar essas pessoas? Nós amamos aquilo que nós temos contato, aquilo que nós caminhamos junto, aquilo que nós sentimos. Não tem como, querido, se nós estamos fora da comunhão, nós amarmos a nossa igreja, nós amarmos a nossa denominação. Não tem como. A gente vai começar a ser um amante virtual, amando tudo que vê pela internet, tudo que o Instagram coloca, tudo que o YouTube coloca. Você vai começar a amar essas coisas. Só que essas coisas não te levam a lugar nenhum.
tem culto bons, tem pregação boa, mas não é igreja. Igreja é aqui. Igreja é a sua comunidade. Culto é lá na sua comunidade. Porque isso nos ensina a amar, nos ensina a seguir a Cristo de verdade, porque estamos junto com o outro. Jesus chama os discípulos para estar com Ele. Ele não vai salvando os discípulos e deixando lá. Fique aí pescando, fique aí coletando impostos. Tá bom demais, você aceitou Jesus? Fique aí. Não, vem, segue-me. E Jesus tem nos chamado para segui-lo, para estar com Ele, para caminhar com a sua igreja. E em terceiro lugar, querido, nós podemos amar nossa igreja partindo o pão. Ele diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão. Partindo o pão. Partir o pão é estar à mesa, é olhar de frente para o outro, é sentir o outro, é suprir as necessidades do outro. Só amamos quando aprendemos a olhar nos olhos do outro. Que os namorados aqui presentes me digam: você consegue beijar sem olhar no olho da sua namorada, do seu namorado? Você é daquele que fecha os olhos e nunca sabe a cor dos olhos dele ou dela? Você, casal, esposo, esposa, que beija a sua esposa, você não olha nos olhos da sua esposa, nos olhos do seu esposo? É olhando nos olhos que a gente vai sentir muitas emoções. É olhando nos olhos que a gente olha e diz: você não está bem, você está triste. E a pessoa abaixa a cabeça e olha para o outro lado e diz: não, estou bem, estou normal. Mas você diz: olhe para mim. Você não está bem. Eu recordo meu pai já falecido, quando ele nos reunia para nos dar uma pisa de corda, ele perguntava para a gente o que... Glória a Deus, irmão. Ele olhava para a gente e a gente baixava a cabeça e ele dizia: olhe para mim, olhe para mim. E a gente tinha que levantar a cabeça e olhar para ele. E ele perguntava: isso é verdade? E olhando para ele não tinha como a gente mentir. A gente dizia: é, papai, pois toma chibata, eu mereço, papai. Querido, é no partir do pão que a gente olha nos olhos do outro, que a gente sente a necessidade do outro. Sabe? É na ceia, mas ela naquela mesa lá atrás do café da manhã, é naquele almoço comunitário, é naquele churrasco, é naquele pequeno grupo na hora do lanche que a gente olha um para o outro, que a gente sente o que o outro está sentindo. Que nós somos tomados pela emoção da presença do Espírito Santo de Deus, dizendo: faça alguma coisa por ele, faça alguma coisa por ela. Eu louvo a Deus porque a nossa denominação, a nossa igreja aqui, nós temos muita gente rica, com bom poder aquisitivo, amém? Amém. Se você não tem, você vai ter. Glória, irmão, agora é a hora da glória. Amém, você vai ter. Eu fico feliz por isso, ver os irmãos melhorando de vida. Eu só fico triste quando os irmãos melhoram de vida e eles não querem fazer mais almoço comunitário. Irmão, traga a sua panela, vamos juntar, fazer um almoço. O irmão disse: não, irmão, hoje eu vou para o coco bambu. Não dá, eu tenho um almoço com o deputado, com o vereador. E a gente vai perdendo algo tão importante, que é aquela comunhão, aquele momento do partir do pão, que a gente divide com o outro, que a gente coloca o alimento no prato e todos pensam que é para nós, mas não é para nós, é para o outro. A gente coloca e leva para o outro. Não é assim que você faz? Ou você corre e pega a frente da fila para ser o primeiro? Só quem faz isso dê um sorriso. Amém, irmã, pode rir. É nessa hora, irmão, que a gente se sente igreja.
É naquele piquenique que a gente leva a farofa, que a barraca não quer aceitar a gente, que a gente vai com as nossas panelas. É nessa hora que a gente se apoia, que a gente se fortalece, que nós estamos juntos, que nós olhamos para os irmãos da nossa igreja e diz: eu amo esse lugar, eu amo essas pessoas, eu amo esse pastor, eu amo esses presbíteros, esses diáconos, eu amo esse lugar. E em quarto e último lugar, o texto bíblico diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Continuar firme na oração é outro ingrediente fortíssimo que nos faz amar a nossa igreja. É na oração, queridos, que nós encontramos o poderoso. É na oração que nós vemos o invisível. É na oração que nós recebemos o impossível. Então, quando nós oramos, quando nós perseveramos em todas essas coisas, nós nos tornamos a igreja que Jesus ama, que Jesus quer. A gente sai da nossa prepotência, do nosso orgulho. E aí, eu vendo um vídeo no Instagram, a moça postou e disse: essa igreja é a igreja mais bonita do Brasil. E mostrou as fotos, realmente uma igreja lindíssima. Mas eu fui ver os comentários, eu gosto de ler os comentários. Nos comentários alguém disse assim: igreja linda, é minha igreja lá do interior, que é de Taipa, mas onde as irmãs oraram e a minha irmã foi curada do câncer. Sabe, irmãos, tem muito irmão correndo atrás de templos suntuosos, e nós precisamos correr a oração em busca de Jesus, porque Jesus é que faz a obra e é Ele que faz o milagre. E concluindo, eu termino com as palavras do apóstolo Paulo: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, maldito. Irmãos e irmãs, não precisamos de outro evangelho, e nem precisamos de outra igreja, ou de outra denominação. Temos uma igreja linda, temos pastores dedicados, apaixonados, envelhecendo, sofrendo, chorando pelas nossas igrejas, pelos nossos membros. Temos pastores e oficiais dedicados que estão chorando com você, que não está com você apenas no seu aniversário, mas está também no hospital, no dia do sepultamento. Está na hora da sua dor, da sua necessidade. Está na hora que o seu gás acaba, que a despensa está vazia. Ele está lá. Temos pastores que se doam por você, oficiais dedicados, e temos membros que têm se doado além de si mesmo. E sobretudo, temos um Deus que, através do nome de Jesus, tem operado aqui grandes maravilhas e grandes milagres no meio de nós. Essa igreja é uma igreja para amar. É a nossa igreja. E é a igreja presbiteriana independente do Brasil, lá no seu bairro, lá na sua cidade. É essa igreja que nós precisamos amar, ficar. Ela pode até cair para a segunda divisão, mas nós vamos lotar os templos, vamos dizer que amamos. Nós podemos até passar por muitas lutas como igreja e às vezes até se esvaziar, mas nós vamos estar lá. Se não tiver ninguém, eu vou estar. É essa igreja
que nós precisamos amar. Deus abençoe você. Deus abençoe nossas igrejas. Deus abençoe a IPI do Brasil nesses 121 anos. Amém. Amém e amém. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus